Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. E a palavra de hoje é guerreando por nossas famílias. Será que você tem lutado para construir uma vida afetiva, uma vida sentimental, relacional, próspera e abençoada no Senhor? Será que você tem lutado em prol das famílias, dentro dos conceitos cristãos, dentro da tradição que nós aprendemos à luz da palavra de Deus? Será que aquilo que é importante para o coração de Deus é importante para o seu coração? Então, meu irmão, nós vamos aprender isso, como cultivar famílias abençoadas, nós temos falado sobre isso, como é que podemos preservar a presença do Senhor dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, e como é que podemos vigiar e guerrear por nossas famílias para triunfarmos e Deus ser glorificado e exaltado através dos nossos lares, através daquilo que Deus tem confiado a nós. E a palavra de Deus hoje é Gênesis 3,15. Gênesis 2,15, desculpa. A Bíblia diz o seguinte em Gênesis 2,15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Jardim do Éden aqui, claro, na época era literal, isso foi histórico, foi um fato, um relato bíblico, mas hoje trazendo para nós o jardim do Éden é o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, o lugar de intimidade, o lugar que Deus preparou para nós. Colocou, pois, o Senhor Deus o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós já falamos um pouquinho sobre cultivando a presença de Deus nos lares, como estabelecer lares abençoados por Deus. E hoje nós vamos falar mais sobre isso, sobre guardar o nosso jardim do Éden, a nossa vida familiar, as nossas casas e as nossas famílias, vigiando e guerreando por nossas famílias, é o tema de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então, nós aprendemos, através de tudo aquilo que temos falado, né? Quando pensamos em família, quando pensamos em lar, nós precisamos voltar à origem de todas as coisas, o projeto original de Deus para cada um de nós. A outra responsabilidade que Deus deu ao homem foi de guardar o jardim do Éden, como eu li ali em Gênesis 2,15. E isso é muito interessante, porque naquele contexto, né, o mundo estava em ordem, não havia caos, não havia crise, não havia dificuldade, a natureza era perfeita, era harmoniosa e não oferecia nenhum tipo de perigo até então. Guardar então o jardim de quê? Ou de quem? É a pergunta que surge aqui no nosso coração. A verdade é que o homem já tinha um inimigo naquela época e deveria impedir que esse inimigo, no caso aqui, Satanás, invadisse o seu espaço. E aí uma perguntinha para nós: será que Satanás tem invadido espaço no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu casamento? Quando Satanás se travestiu ali, no caso, é o que diz o Gênesis, de serpente, e apresentou-se para tentar o homem e a mulher, lá em Gênesis 3,1, relata esse fato, ele estava se aproveitando da falta de vigilância de Adão. Olha só esse detalhe, a falta de vigilância de Adão. Então precisamos vigiar, orar, estar atento, discernir, porque Satanás o tempo todo quer ganhar terreno, espaço no nosso jardim do Éden, no nosso pequeno Éden, que é o nosso lar e a nossa família. Com as nossas famílias, irmãos, então não é diferente. Guardar o nosso lar é viver atentos à intenção satânica de tentar invadi-lo, de tentar ganhar espaço na nossa família. Satanás veio para roubar, matar e destruir, é o que diz João 10,10. Mas graças a Deus que a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas lembre-se nessa missão tríplice de Satanás: matar, roubar e destruir, é o que diz João 10,10. E ele não deve encontrar espaço para fazê-lo nas nossas casas, nos nossos lares e nas nossas famílias. O primeiro princípio que nós queremos ensinar para você hoje: guardando as entradas. Guarde as entradas do seu lar, do seu casamento, da sua vida pessoal, da sua família, aqui no contexto que nós estamos falando. Guardando as entradas. Como é que nós podemos guardar as entradas? O nosso ambiente familiar, meus irmãos, tem portas que precisam ser atentamente vigiadas. Os canais por onde o diabo pode invadir, ganhar terreno, ganhar espaço. A nossa casa tem que estar
debaixo de nosso absoluto controle. E no Éden, né, Satanás se travestiu de serpente para agir através do ser humano. Se descuidarmos hoje, por exemplo, a televisão, a internet, a literatura mundana, as músicas mundanas ou até mesmo pessoas contaminadas podem ser o seu disfarce para tentar penetrar no ambiente sagrado da família, da nossa casa e provocar muita destruição, tanto a nível individual, a nossa pessoa, como a nível coletivo, o lar, a família, o casamento e os filhos. Preste atenção, Satanás continua se disfarçando para tentar penetrar no ambiente sagrado que é a família, a nossa casa, tentando com seu intuito roubar, matar e destruir, ou seja, promover destruição contra nós. Segundo princípio que nós aprendemos hoje é detectando elementos estranhos. Detecte elementos estranhos na sua família e no seu lar. Precisamos conhecer a vontade e o padrão de Deus, a luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para as nossas famílias, a fim de termos discernimento com facilidade e identificarmos qualquer elemento estranho que tente se apresentar como uma proposta boa, mas muitas vezes maligna. Linguajar corrompido é um elemento estranho que deve ser banido da família. Doenças, temos que orar com fé, repreender todo o mal. Objetos contaminados que podem adentrar nos nossos lares, objetos amaldiçoados que às vezes vocês trazem de algum lugar, de alguma viagem. Confusão é outro elemento estranho que tenta entrar para destruir a família. Tudo isso são sinais que o inimigo nos lança e contra nós, e ele precisa ser confrontado, destruído e derrotado em nome de Jesus. Terceiro princípio que nós aprendemos: guerreie todo o tempo, guerreie todo o tempo contra o diabo. A palavra de Deus diz que nós temos que lutar contra o império das trevas. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, é o que diz Efésios 6:12. Por isso nós precisamos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Paulo diz que as nossas armas são tanto de defesas quanto ofensivas, né? Por exemplo, o escudo da fé é defesa, mas também ataque. A espada do Espírito é defesa, mas também ataque. Efésios 6:14-17 menciona sobre todos os elementos da armadura de Deus que o cristão pode se revestir. Portanto, precisamos estar todo o tempo confrontando demônios, principados, todos esses elementos espirituais malignos que lutam em contra da família, em contra da nossa felicidade, em contra da nossa alegria. Todos esses demônios que agem nas regiões celestiais para que eles não tenham vez, não tenham ocasião nas nossas casas e nas nossas famílias. Precisamos nos fortalecer do Senhor. Precisamos da sabedoria do alto, precisamos de discernimento espiritual para não sermos enganados, lesados, roubados, mortos ou destruídos por Satanás e seus intentos, assim como foi o primeiro Adão e Eva, detonado pelo inimigo. Aí entra a função do caráter absoluto da palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração, né? Quando Deus coloca o homem ali no Éden, Deus estabelece a sua palavra, né, como um caráter absoluto. Adão e Eva, havia mandamento do Senhor, havia uma ordem explícita do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada: e o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, disse o Senhor, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrereis. É o que diz Gênesis 2:16-17. Note aqui, meu irmão, nesse trecho do texto sagrado, note que Deus não abriu espaços para que a palavra fosse negociada ou questionada. Quem fez isso, né, foi o diabo. Logo em seguida começou a questionar e começou a tentar negociar a palavra no coração de Adão e Eva. É o que nós vemos em Gênesis 3:1-5. O que Deus falou era uma ordem direta, precisava ser obedecida. E Deus esperava que o homem obedecesse a ele. Essa é a base de lares abençoados hoje. Essa é a base de lares consagrados a Deus hoje. Tomara que eu esteja falando do seu lar. A casa edificada sobre a rocha
permanece, mas a casa edificada sobre areia desfalece. A casa cuja edificação é areia cai por terra, é o que diz Mateus 7, 24 a 27. E o que deve governar a nossa vida não são os sentimentos, as emoções, não são os conceitos humanos, mas sim os princípios eternos contidos na palavra do nosso Deus, na Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, direções específicas para cada área da nossa vida. A Bíblia traz direção, traz resposta para cada área das nossas vidas e busque na palavra de Deus aquilo que Deus tem para você hoje. Hoje Deus tem pão fresco, Deus tem um manancial para a nossa vida todos os dias. Temos que partir sempre do pressuposto de que aquilo que ela diz, aquilo que a Bíblia Sagrada diz é absoluto e precisamos nos submeter, nos colocar debaixo do cuidado da palavra de Deus. Ainda que contraria a nossa vontade, os nossos sentimentos, a palavra de Deus deve ter primazia no nosso coração e na nossa vida. Por exemplo, a submissão da esposa ao marido, a disciplina, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, a indissolubilidade do casamento, são conceitos estabelecidos por Deus que são absolutos e devem ser, não podem ser desobedecidos, devem ser obedecidos da nossa parte se somos filhos de Deus. Caso contrário, trarão ruína à nossa vida emocional, ao nosso coração, ruína aos nossos lares e à nossa família. Segundo destaque nós trazemos aqui, irmão, a desobediência gera maldição. Em primeiro lugar, Deus tem direções específicas para cada área da nossa vida. Deus tem a resposta para nós na sua palavra absoluta, no caráter absoluto da palavra de Deus. Em segundo lugar, a desobediência a essa palavra absoluta de Deus gera maldição na nossa vida e nos nossos lares. O Senhor disse a Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, é o que diz Gênesis 2:17. É assim em relação a toda a palavra que Deus diz. A desobediência trará maldição. Vou repetir, a desobediência trará maldição. Por exemplo, quem não entrega dízimos atrai maldição na área financeira, o que diz Malaquias 3, de 8 a 10. O que não honra pai e mãe perde a bênção de viver longos dias sobre a terra. Êxodo 20, versículo 12, fala sobre isso. A falta de disciplina nos filhos, por exemplo, produzirá vergonha aos pais. É o que diz o livro de Provérbios 29, versículo 15. E assim por diante. Portanto, um lar abençoado será sempre de vidas que se submetem por completo à vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Como é que nós podemos estabelecer relacionamentos na luz da Bíblia Sagrada? Como é que nós podemos estabelecer relacionamentos abençoados à luz da Bíblia Sagrada? O primeiro casal, amados, ele não tinha segredos, eles estavam nus e não se envergonhavam, é o que diz em Gênesis 2:25. Isso fala de um relacionamento transparente, verdadeiro, autêntico, sincero, nada havia de oculto entre eles, nada havia de segredo entre o primeiro casal. Somente depois do pecado foi que eles se perceberam e se preocuparam e criaram subterfúgios ali para se esconderem da sua vergonha. É o que nos relata a Bíblia Sagrada em Gênesis 3, de 6 a 8. Hoje em dia, parte dos fracassos na família, dos fracassos familiares, estão relacionados com áreas que permanecem ocultas na vida dos casais, permanecem nas trevas na vida dos pais, permanecem nas trevas nas vidas dos filhos, e é nas trevas que Satanás opera. Eu sempre falo aqui, onde existem trevas morais e espirituais, o príncipe das trevas, Satanás, tem acesso e faz a festa ali nesse lugar. Então, o primeiro destaque que nós trazemos, se queremos estabelecer relacionamentos saudáveis, relacionamentos abençoados à luz da palavra de Deus, o primeiro destaque que trazemos é: precisamos preservar uma vida de santidade. Preserve uma vida de santidade. Enquanto o homem andou com Deus, andou na luz, a sua vida foi santa, a vida de Adão e Eva eram abençoadas. Esse deve ser o nosso objetivo central de vida. Estarmos em consagração, em santificação diante do Senhor. Uma vida sem pecado preservará a bênção de Deus. Uma vida na luz
atrairá o favor de Deus sobre nós e nos fará prosperar em todos os nossos caminhos. Ao passo que uma vida de pecado, uma vida em trevas, trará desarmonia e vergonha para as pessoas envolvidas no fato. Em segundo lugar, resolvendo problemas de pecado. É necessário, se você quer ter relacionamentos abençoados, uma família, um lar sobre a rocha, cujas tempestades dos ventos não poderão abalar, resolva os problemas de pecado. A sinceridade, meus amados, tem um preço, e o preço é alto, mas vale a pena pagar o preço da santidade, o preço da luz. Quando a mentira, os pecados ocultos e a dissimulação invadem os relacionamentos familiares, a ruína está às portas. A Bíblia Sagrada diz que quando o homem pecou, ele tentou ocultar a sua nudez com folhas de figueira, é o que diz Gênesis 3, versículo 7. Isso seria completamente ineficaz, pois não se encobre pecados com artifícios humanos. E como tem hoje isso? Pessoas fugindo, pessoas tentando resolver da sua maneira, artifícios humanos para tentar cobrir a vergonha, a sua nudez, os seus pecados. Somente com o sangue de Jesus podemos ser purificados de todos os pecados. Por isso Deus, o nosso Deus, imolou, diz a Bíblia Sagrada, um animal e cobriu logo em seguida o homem e a mulher com a pele daquele animal. Gênesis 3, 21 relata sobre isso. Então, da mesma sorte, os nossos pecados hoje precisam ser enfrentados na família hoje, trazidos à luz, confessados, arrependidos, abandonados com sinceridade, para que o favor de Deus, a bênção de Deus retorne aos nossos lares. Somente através do arrependimento, da confissão, do abandono do pecado, da renúncia às coisas erradas, e não apenas a Deus, mas aos que foram ofendidos. O arrependimento, a confissão é necessária para que a bênção do Senhor e a vitória se estabeleça no seu lar e na sua família. Amém? Eu quero terminar aqui com o Salmo de número 32. Salmo 32 é um lindo salmo que a gente lê muito no gabinete pastoral sobre confissão, o valor do arrependimento e da transformação de vida. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Coberto como? Pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem que não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, ou seja, não há engano, não há coração dividido. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, diz o salmista, pelos meus constantes gemidos por todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, o meu humor murchou, desfaleceu, se detonou. Aí entra o 5, que é a chave daquilo que nós estamos falando. Versículo 5, Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, já não mais ocultei, disse ao Senhor. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso aqui é consagrado, santificado, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Olha que coisa tremenda. Você só vai ter uma vida inabalável diante das águas, das turbulentas, das tempestades, se você confessar as suas transgressões, para que seja perdoada as suas iniquidades, para que a graça e o favor de Deus retorne à sua vida, à sua casa e à sua família. Lembre-se daquilo que nós ensinamos hoje. Precisamos vigiar e guerrear em favor das nossas famílias. Precisamos lembrar o caráter absoluto da palavra de Deus. Deus tem direções específicas para cada área da sua vida. E lembre-se, a obediência atrai a bênção do Senhor, a desobediência atrai a maldição. Preserve uma vida em santidade diante de Deus e resolva os problemas de pecado, para que você triunfe, tenha bênção e vitória na sua vida familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Desde agora eu quero lançar um convite para você. Pastor Giovanni tem no seu site, pastorgiovanni.com, e no site da nossa igreja, casanarrocha.com, nós temos 8 cursos grátis para você fazer. Entre no nosso site, nós temos áudios, vídeos, artigos,
cursos online que nós estamos oferecendo de graça para você, com certificação, para abençoar a sua vida. Pega o papel, caneta, a sua Bíblia Sagrada, aprenda mais de Deus através dos nossos cursos online. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado no nosso site pastorgiovanni.com. E se você sentir no seu coração, quiser dizimar, ofertar, abençoar a nossa vida, nossa casa pastoral, nosso ministério, ali também tem como você fazer isso, através do chave Pix, contas bancárias e também através do cartão de crédito, tá bom? Então entre no nosso site, conheça as nossas plataformas digitais, tudo aquilo que nós disponibilizamos para abençoar a sua vida e o seu coração, te fazer crescer e florescer no Senhor. Se você tiver qualquer necessidade, coloque aí na descrição o seu pedido de oração, sua necessidade, o clamor pela sua família, prosperidade, o que você quiser, nós estaremos em consagração diante de Deus, orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho. Pastor Giovanni quer terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos as vidas que me ouviram agora. Nos ajude, Pai, a vigiar, a cuidar do nosso jardim do Éden, a nossa vida afetiva, nossa vida sentimental, os nossos relacionamentos familiares, o nosso lar e a nossa família. Da mesma maneira que o Senhor mandou Adão cultivar, cuidar, vigiar do jardim do Éden, para que Satanás não tivesse acesso a ele, ó Deus, não tivesse, ó Deus, maneira de roubar, matar e destruir o homem e a mulher. Infelizmente eles falharam nisso, mas nós não queremos falhar. Queremos vigiar, queremos lutar, queremos guerrear em prol do nosso jardim do Éden, da nossa família, do nosso lar, do nosso casamento, relacionamento com filhos, abençoados diante do Senhor. Queremos, ó Deus, exaltar da primazia a Tua palavra no nosso coração, entendendo e compreendendo que o Senhor tem respostas para nós, direcionamento em cada área da nossa vida. Ajuda-nos a obedecermos sempre a Tua palavra, para atrairmos a bênção, o favor, a graça e a glória do Senhor sobre os nossos lares, as nossas famílias. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre aqueles que estarão semeando, ofertando, dizimando em favor dos teus servos, da tua causa, da tua família, Pai, da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Toca no coração dos nossos irmãos, abençoe e prospera eles em todas as coisas, manifesta a Tua graça, a Tua glória, nos abençoa ainda nesse final de ano, Pai, estabelece coisas maravilhosas, extraordinárias, a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Cura os enfermos, ó Deus, que estão sofrendo com o Covid. Ó Deus, nós oramos pelas famílias enlutadas, em especial a família do Gel, Pai. Ó Deus, nós colocamos toda essa família diante do Senhor. Colocamos a Sandrinha também, que está lá no hospital, o pastor Fabiano. Ó Deus, todos os irmãos que estão sofrendo de alguma maneira com esse Covid, com toda essa situação. Ó Deus, ajuda, opera, age com o poder e todo mal sai no nome de Jesus. A vitória, a bênção, a cura, a restauração. Venha o consolo, a bênção do Senhor sobre cada casa, a proteção, a glória, a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, queridos, um beijão do pastor Giovanni. Deixe seus comentários, compartilhe esse link com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça de passar no nosso site pastorgiovanni.com ou casanarrocha.com, um site que visa edificar e abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.